Olá, minha amiga artesã. Se você ainda não me conhece, eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby. Eu trabalho com costura criativa com foco em enxoval de bebê e você está no meu curso de mochila escolar infantil, aula número 2. Lembrando a você que para você confeccionar essa peça, você vai precisar do molde. O molde está disponível no meu grupo lá do Face, Costurando com Andréia Cristi. O link para você acessar o grupo está aqui abaixo na descrição do vídeo. Você clica no link, pede para participar do grupo e lá no grupo, em arquivos, tem o molde para você imprimir. Se você ainda não assistiu a primeira aula, aqui abaixo no vídeo também tem o link da primeira aula. É só você clicar nele para você poder assistir. Na aula de hoje, nós vamos confeccionar o zíper da bolsa, o fundo dela e os bolsinhos laterais. Quem participa do meu grupo lá no Face só tem a ganhar, porque lá você assiste as aulas em primeira mão antes delas serem divulgadas em outros locais da internet, você tem acesso aos moldes e é lá que você pode tirar todas as suas dúvidas. Quando você estiver confeccionando a sua mochila, qualquer dúvida que você tiver, você comenta lá no grupo que eu vou ajudar você. Acompanhe aí o passo a passo. Agora nós vamos iniciar costurando o zíper da nossa mochila. Essa parte que inclui o zíper da mochila, o fundo da bolsa, a parte que pega em cima da bolsa, a lateral e o fundo, também é conhecido como fole. Então, quando você estiver assistindo algum vídeo e a pessoa fala assim, o fole da bolsa, o fole da mochila, é essa parte lateral da sua peça. Para confeccionar essa parte, nós vamos utilizar a página número 4 do molde. Lá vai estar escrito todas as medidas que você tem que cortar. Então, primeiro, para você costurar o zíper, você vai cortar 2 vezes de 9 por 68 centímetros no brim preto. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui 2 vezes que eu cortei de 9 centímetros de largura por 68. Se é a primeira vez que você tá cortando, é legal você pegar um papel craft, que é esse papel pardo que a gente compra em papelaria. Você pode comprar de rolo ou por folha. Você pega um papel desse daqui, faz o desenho primeiro dessa medida, depois pega esse papelzinho recortado, coloca no tecido, prende com alguns alfinetes e corta com a tesoura. Você pode fazer assim. Então, você desenha primeiro no papel e depois corta o tecido. Ou você pode também fazer direto no tecido, desde que você desenhe o risco pelo lado do avesso. Você vai pegar na sua mesa, vai abrir o tecido com o avesso para cima, vai colocar ali o seu papel, vai riscar com um lápis bem fraquinho em volta, tira o molde e corta com a tesoura. Também dá certo. Aqui, o meu já tá cortado, então eu tenho 2 vezes no tecido preto e 2 vezes no tecido estampado, que aqui eu escolhi essa poeirinha com pozinho branco. Então, 2 e 2. Aí, aqui também, eu já cortei o zíper, ó, de forma que ele sobre um pouco para cada lado, tá, ó. Então, tá aqui cortado, eu deixei uma sobra para cá de mais ou menos 2 dedinhos, porque a gente vai precisar passar o cursor aqui e a gente corta uma ponta do zíper. Então, tem que ter sobra do zíper para cá e sobra do zíper para cá também. Lembrando que eu tô utilizando aqui um zíper largo e também já comprei o cursor para ele também, para um zíper desse tamanho. Então, cortei aqui 2 vezes no tecidinho estampado, da mesma medida do preto, que é 9 por 68, tá um aqui, o outro aqui. Coloquei esse tecido em cima da minha manta R2, tá, ó. Aqui, eu coloquei bem alinhado, certinho, com o tecido, bem retinho. E pra cá, eu deixei algumas sobras, aqui embaixo e nas pontas também tem sobra. Então, você vai fazer isso com os dois. De um lado, você coloca bem rente, que é o lado que a gente vai costurar no zíper, tá? Então, vai ficar essa lateral do tecido, zíper e essa lateral. Aqui ele tá rente, vou vir aqui e vou passar o ferro nos dois para deixar bem aderido. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse tecidinho aqui, vou pegar o meu zíper, vou colocar aqui, ó, tá vendo aqui? É os dentinhos do meu zíper, é o direito do meu zíper. Aqui, ó, é o forro, é o avesso do meu zíper. Aqui são os dentinhos. O dentinho do meu zíper, eu vou colocar ele pra baixo, direito do zíper com direito do tecido. Uma sobrinha pra lá e uma sobrinha pra cá.
Vou posicionar ele assim e alinhado aqui também. Vou pegar o meu tecido de forro, o direito dele virado para baixo. Esse daqui, ele é um brim. Então, em alguns lugares, ele tá escrito esse daqui, ó, que eu acho que é a marca dele. Então, eu sei que esse daqui é o avesso, tá? Vou pegar aqui o direito para baixo, vou colocar aqui em cima do meu zíper. Eu vou alinhar todo ele aqui, ó. Vou alinhar os três, tecido estampado, zíper e tecido de forro. E vou colocar aqui alfinete. Vou alfinetar ele todinho, tá bom? Vou colocar vários alfinetinhos aqui, para ele ficar bem posicionado e não sair do lugar. Aí eu vou na minha máquina de costura e vou passar uma costura reta bem aqui em cima, ó. Bem aqui onde eu fiz essa marcação. Então, eu vou posicionar o meu pezinho de máquina encostado aqui ao dentinho do zíper e vou passar uma costura reta de fora a fora. Já passei uma costura reta aqui de fora a fora. Agora, eu vou abrir essa parte do forro, vou vir aqui, vou deitar bem essa costura, tá? Aqui eu tô passando a unha. Se você for passar o ferro, também pode, tá? Você vem aqui e passa o ferro, só que passa com bastante cuidado para você não ficar passando em cima do zíper e derreter o zíper, já que os dentinhos do zíper, eles são de plástico. E se você ficar passando ferro em cima dele, ele vai derreter e você vai perder essa parte aqui da sua peça. Tá? Aí aqui também, ó, tá o zíper, vou dobrar tudo pro lado de cá. Vai ficar o zíper para um lado, o tecido e o forro pro outro lado. Assim, ó. Forro e o zíper. Vou arrumar bem, para ele ficar bem ajeitadinho aqui. Vou vir aqui, vou passar uma costura reta aqui em cima para rebater essa costura. Depois que eu rebati essa costura reta aqui, vou pegar a minha outra parte do zíper, ó. Vou colocar aqui, ó, direito do tecido com o direito do zíper. Vou alinhar aqui as duas para elas ficarem bem retinhas. Aqui do outro lado, vou colocar o forro aqui em cima com o direito para baixo. Então, o direito do forro vai ficar encostado no tecido. Vou alinhar ele aqui também. E aqui, vou lá na máquina e vou passar uma costura reta aqui de fora a fora. Já costurei o meu zíper, rebati a costura de um lado, rebati a costura do outro. Tá, ó, aqui tá o lado direito, o lado do avesso do zíper. E agora, para segurar todo esse sanduíche que tá aqui de tecido principal, manta e forro, eu vou passar costurinhas paralelas aqui a essa primeira costura que eu já fiz. Então, eu vou lá na máquina, vou dar o espacinho de pé de máquina, vou passar uma costurinha, outro espacinho de pé de máquina, outra costurinha. Vou usar como referência o meu pezinho de máquina, tá? Então, quando eu tiver lá na máquina costurando, eu vou colocar a lateral do meu pezinho rente à costura e vou olhando aqui, ó. Eu não olho na agulha a hora que eu estiver costurando, eu olho aqui na lateral do pezinho, vou olhando aqui e vou seguindo esse risco. Faço uma costura, depois repito a mesma coisa, faço a outra, vou fazendo várias até terminar esse tecidinho cor-de-rosa aqui. A quantidade de costurinhas vai depender da largura do seu pezinho de máquina. Você vai costurar da seguinte forma: você vai começar aqui, costura até chegar na outra ponta. Chegou na outra ponta, você levanta o seu pé da máquina e volta. Faz vai e volta, vai e volta. Se você costurar tudo no mesmo sentido, o seu tecido vai começar a fazer isso daqui, ó, e vai ficar todo cheio de prega a sua costura. Então, você não pode costurar num sentido só. Antes de ir lá para a máquina de costura, você passa bem passadinho o seu tecido, deixa ele super liso. Você vai passar um lado, vai passar as costuras, depois volta pro ferro, passa o outro lado e faz a mesma coisa. O ferro aqui, ele é muito nosso amigo, ele tem que estar do lado da nossa máquina de costura porque a gente usa ele o tempo todo. Aqui, ó, já fiz todas as costurinhas paralelas no meu zíper. Aí ele ficou aqui, ó, desse jeito. Eu vou pegar um papel e vou recortar esse papel com 15 centímetros de largura, tá bom?
Aqui, ó, ele poderia até ter o mesmo comprimento do meu zíper, mas aqui eu não tinha do mesmo comprimento, então eu peguei esse pedacinho de papel aqui que eu tinha mesmo. O importante é ele ter 15 centímetros de largura, porque agora aqui a gente vai refilar ele com 15 de largura, pelo comprimento dele mesmo, a gente só vai acertar aqui as pontinhas. Se você tiver o material de patchwork, você coloca a régua de patchwork aqui em cima e vai passar o cortador. Mas aqui o nosso foco é poder ensinar aquela pessoa que não tem o material de patchwork. Ela vai fazer da forma mais simples possível. Antes da gente cortar aqui e refilar todo o nosso zíper, a gente vai colocar o cursor, tá? Aqui são 2 cursores. Eu vou vir aqui, ó, na pontinha do meu zíper. O meu zíper tá aqui. Eu vou abrir ele um pouco. E vou cortar, aqui, ó, tô no lado direito da minha peça. Vou cortar o comecinho desses dentinhos aqui, mais ou menos 1 centímetro. Eu corto esses dentinhos fora. Vou colocar ele aqui, ó. Esse daqui é o lado da frente dele, onde ele tem essa divisóriazinha aqui no meio. Coloco ele aqui, desse lado que tá maior primeiro. E depois encaixo do outro lado aqui, o lado que tá menor. Aí aqui, bem aqui do ladinho assim, eu dou uma passadinha com a unha, que é pra ele encaixar. Se você não tiver a unha, você pode ir com a pontinha da sua tesoura, até você conseguir encaixar esse lado de cá também. Depois que você encaixou ali, você segura as 2 pontas aqui embaixo e puxa o seu cursor pra frente. Ele tá colocado. Eu preciso colocar um cursor de um lado e o outro cursor do outro lado, para que na hora que eu vou abrir a bolsa, eu abra ela assim, ó. Tá? Então, eu encaixei um por aqui, vou encaixar o outro por aqui agora. Abro aqui um pouco, corto um dos lados. Encaixo primeiro o lado maior e depois o lado menor e puxo. Encaixei aqui um lado, encaixei o outro, puxo e deixo os 2 cursores aqui no meio. Agora eu vou trabalhar com esse pedacinho de papel aqui que eu já preparei. Eu vou pegar ele, vou dobrar o meio, vou marcar o meio aqui dele. Esse papel não tem no molde, tá? Só tem as medidas. Então, lá na página 4 é onde vai estar falando sobre o fole da bolsa, que é toda a parte lateral da bolsa, vai ter as medidas para você montar o zíper e montar o fundo da bolsa, tá? Então, aqui são só medidas, não tem um molde. Você vai com a sua régua, você vai desenhar daí no tecido. Com esse papelzinho aqui de 15 centímetros, marquei o meio dele. Vou colocar o meio, aqui a dobra dele, encaixado bem em cima do zíper e vou abrir ele para lá e para cá. Vou alfinetar para ele ficar aqui no lugar certinho, tá? Ó. Então, a minha dobra do papel encaixa bem certinho no zíper. Aqui eu tô utilizando um papel da largura da folha do papel craft, tá? Por isso que ele tem esse tamanho aqui. Mas aí seria legal ele vir até o fim, tá? Mas se ele não vir, não tem problema, porque daí você vai fazer igual eu vou fazer aqui agora. Aí a gente vai pegar a tesoura e vai acertar toda a volta desse zíper. Então, seguindo onde tá o meu papel, eu vou cortar. Vou cortar aqui e já corto aqui, ó. Não vou cortar onde tá o papel não, tá? Porque o meu papel ele tá curtinho. Vou cortar aqui seguindo esse lado aqui, que tá um pouquinho menor que esse. Vou seguir aqui, eu vou tirar reto aqui. E aqui também, ó. Onde tá menorzinho aqui, eu vou acertar ele aqui, ó. Vou cortar reto aqui. Vou cortar essa parte do tecido e vou cortar o zíper ali também já. Vou deixar ele bem retangular. Acertei a volta toda, vou tirar esse papel que eu utilizei. Tá? Guardo ele para depois fazer outra bolsa. Então, ele tá aqui a parte do zíper. Belezinha. Agora eu vou trabalhar montando o zíper e o fundo da bolsa. Eu tenho aqui, ó, aquele corte de tecido que a gente fez para fazer o fundo da bolsa. Também ele tá marcado aqui, ó, na página 4 do seu molde, cortar para o fundo, 2 vezes de 60 por 15. Então, ele tem aqui 60
por 15, coloquei ele em cima da manta R2, passei o ferro e quiltei. Aqui eu fiz um quilt livre. Se você souber fazer, faça o quilt livre. Se você não souber fazer, faça o matelassé que a gente aprendeu a fazer na primeira aula, tá bom? E a outra parte tá aqui, ó, tá? Simples. Aí agora, ó, depois que eu quiltei, quando eu vou quiltar, eu coloco a manta um pouco maior, faço o meu quilt e depois acerto aqui em volta dele, tirando todo o excesso. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou cortar aqui em volta. Vou voltar aqui pro meu zíper. Aqui, ó, o direito do zíper tá pra cima. Esse é o meu fundo da bolsa. O direito dele, vou colocar no direito do zíper, tá? Vai ficar direito com direito. Encaixo aqui certinho. E aqui do outro lado do zíper, eu vou encaixar o meu outro corte de 60 por 15. Vou colocar o direito do tecido no avesso do zíper. Vou fazer isso daqui, vou alfinetar, vou montar esse sanduíche aqui, alfineto, vou lá na máquina, vou passar uma costura reta aqui. Vou passar uma costura reta com espaço de pezinho de máquina, vou fazer um retrocesso aqui, venho costurando e faço outro retrocesso ali. Depois eu vou pegar a outra ponta, ó, o fundo ele é um pouquinho menor que o zíper. Vou pegar ele, vou puxar até ele chegar aqui e também vou pegar o fundo lá de baixo, ó, e vou acertar ele ali também. Eu tinha montado aqui, ó, né? Aqui foi a primeira parte que eu montei para costurar reto. Vou na outra ponta e monto também. A parte do zíper, ela é maior, então ela vai ficar assim, ó, essa barriguinha aqui. Vou costurar reto aqui e vou costurar reto aqui também. Costurei aqui e costurei aqui o outro lado também. Agora eu vou desvirar isso daqui, ó. Então, vai ficar zíper para um lado, fundo da bolsa e forro para o outro lado. Ó. Então, aqui é o fundo da minha bolsa e aqui é a parte do zíper. Eu vou vir aqui, ó, onde a gente fez aquela costura, vou rebater a costura aqui, passar uma costurinha reta aqui. Vou fazer a mesma coisa também do outro lado. Então, eu vou rebater a costura aqui e vou rebater a costura aqui. Como eu tô costurando numa máquina doméstica, eu não vou costurar muito aqui pertinho, porque é muita camada de tecido e a minha máquina não costura. Então, eu vou dar um espaço um pouco maior do que pé de máquina, na verdade, vai dar um espaço de mais ou menos 1,5 centímetros. Nessa parte aqui, onde o tecido tá mais fino, onde só tem as duas camadas aqui, vou passar essa costura reta aqui embaixo, ó. Então, eu vou dar um espaço maior. Se a sua máquina costura e você quiser rebater aqui mais próximo, beleza, faça. Vou rebater a costura aqui e vou rebater a costura aqui também. Depois que eu rebati a costura, eu vou colocar minha peça na máquina, nesse sentido aqui, ó. Vou colocar assim, com o avesso pra cima, e vou passar uma costura zigue-zague aqui em volta, juntando esse forro na parte de fora do fundo. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, prendendo tudo. Depois, na hora do acabamento, de finalização da bolsa, a gente vai colocar um viés aqui em cima e vai ficar tudo escondido. Então, faço uma costura bem aqui na beiradinha de um lado, até chegar aqui. E do outro lado também você vai fazer a mesma coisa. Já rebati aqui a costura desse lado e também do outro lado, uma costura reta. E fiz aqui uma costura de segurança dos dois lados, prendendo o fundo da bolsa com o forro. Agora, essa parte aqui, que a gente chama de fole da bolsa, eu vou deixar reservado e a gente vai começar a trabalhar agora com o bolso lateral, que essa mochila tem aquele bolsinho com elástico, que serve pra gente colocar uma garrafinha, alguma coisa assim. Então, agora nós vamos montar esse bolso. Para montar o meu bolso lateral da mochila, eu vou trabalhar com a página número 3 do meu molde, vou recortar esse bolsinho aqui, ó. Vou recortar ele 2 vezes no tecido brim preto. Ele tá aqui, ó, 2 vezes. E vou recortar também 2 vezes no tecidinho poá rosa. Eu coloquei todos os tecidinhos juntos,
coloquei o molde aqui em cima, prendi com um alfinete, vim com a tesoura e já cortei tudo junto. E também vou precisar de elástico. O elástico que eu vou usar aqui é esse daqui, ó, número 12. Ele tem 7 milímetros de largura, tá? Ele é um pouquinho maior que meio centímetro. É esse elástico aqui que eu vou usar. Eu vou precisar de 2 pedacinhos de 18 centímetros. Então, vou lá na régua, meço 2 vezes 18 e corto. Agora, aqui eu vou separar, tá? Os bolsos, porque eu vou montar 2 bolsinhos. Então, eu vou separar um aqui para um lado e vou montar um aqui com vocês. Vou colocar aqui, ó, o direito do meu brim tá para cima, o direito do pozinho para baixo. Vou passar uma costura reta aqui em cima, pezinho de máquina, faço o retrocesso, venho, faço o retrocesso. Vou passar uma costura reta aqui em cima e uma reta aqui embaixo também. Aqui no meu bolsinho lateral, depois que eu fiz essas 2 costuras, eu vou desvirar ele, assim. Vou passar ferro para dobrar bem esse tecido aqui em cima e aqui embaixo. Aí, vamos imaginar, passei aqui a ferro, eu vou vir aqui, ó, na parte mais larga, aqui tá o mais estreitinho, e aqui tá o que tá mais largo, aqui do meu molde, ó. Tem um lado que ele é maior e um lado que é mais estreitinho. Esse lado mais estreito tá pra baixo, o maior tá aqui em cima. Eu vou vir aqui, depois que eu passei o ferro e vinquei bem aqui, vou vir aqui e vou passar uma costurinha aqui, um pouco maior do que pé de máquina. Tem que ser uma costura que eu consiga passar o meu elástico aqui dentro. Faço um retrocesso, venho costurando e faço um retrocesso. Se você tiver dificuldade em costurar reto aqui, você pode fazer uma marquinha com um giz e costura aqui. Costurou, ele vai ficar assim, ó, tá? Tá aqui com a minha costura. Peguei o meu pedacinho de elástico, coloquei um alfinete aqui na ponta e passei aqui dentro. Comecei a passar o elástico aqui, ó, meu alfinete tá aqui dentro. Comecei a passar o elástico. Quando tava só uma pontinha pra fora, eu fui lá na máquina, fiz uma costura aqui pra segurar esse elástico, pra ele não escapar. E termino de passar o elástico aqui dentro. Venho aqui, ó, até ele sair aqui. Tá? Tá aqui o meu elástico. Agora aqui eu vou precisar deixar esse bolso com 15 centímetros de largura aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho 15 centímetros. Ai, André, mas por que 15 centímetros? Esse bolsinho, ele vai ser costurado, ó, aqui tá a lateral da minha bolsa, ele vai ser costurado aqui do lado. Então, como aqui tem 15 centímetros, o meu bolsinho também tem que ter 15 centímetros. Tá bom? Para ele encaixar daqui até aqui. Regulei aqui o meu elástico uns 15 centímetros, vou vir aqui na lateral da bolsa, aqui tá a emenda que a gente fez, vou dobrar aqui o bolso, vou marcar o meio e vou colocar o meio aqui com a emenda da costura que eu tenho aqui dos 2 tecidos. E vou prender com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, dobro aqui. Faço a marquinha e essa marquinha coloco bem aqui onde tá a lateral do meu. Coloco bem aqui onde tá a lateral. Prendo aqui, ok? Posso até franzir mais um pouquinho do bolso, ó. Ele não pode repuxar a lateral da minha bolsa, tá? Ele tem que estar franzido, mas ele tem que estar certinho aqui, sem repuxar a parte do zíper. Agora, ó, aqui em cima assim, tá? Posso até colocar mais alfinetinhos aqui para prender no lugar. Aqui embaixo, eu acerto aqui os lados. Aqui no meio ele vai ter uma sobra, eu venho, dobro aqui, abro essa dobrinha para ele ficar com 2 pregas. Então, ele vai ficar com uma preguinha assim, ó, tá? Acerto aqui e acerto aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na máquina, vou começar por aqui. Vou costurar aqui em volta, ó. Venho, costura aqui, venho aqui. Aqui, ó, antes de ir na máquina, você tem que prender com o alfinete para ele não sair do lugar. Vou lá na máquina, costuro aqui, costuro reto aqui e subo aqui. Deixando tudo alinhado, vou fazer essa costura aqui. Vou prender um bolsinho aqui, vou finalizar o outro bolsinho
E também vou prender ele aqui do outro lado, seguindo a mesma medição, de medir metade do bolso e colocar metade bem onde tem a emenda da costura, para que os dois bolsinhos fiquem na mesma altura na minha mochila. Vou fazer esse, e a lateral, a volta toda da minha bolsa vai estar finalizada. Os meus dois bolsinhos já estão costurados e o fole da minha bolsa já está finalizado. Então, toda a lateral da bolsa já está prontinha para a gente ir para a próxima aula agora. Essa foi a aula de número 2. Você aprendeu a costurar o zíper, fazer o fundo da bolsa, os bolsinhos laterais com elástico. Eu espero que você tenha gostado. Para mim foi muito legal ensinar vocês. Não esqueça de comentar aí o que mais você gostaria de aprender. Participa lá do meu grupo do Face, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima.